perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, depois de Lamentações, livro do profeta Ezequiel. Ezequiel 37, por gentileza. Tinha preparado outra pregação, já estava tudo assim, muito boa a pregação, já estava tudo pronto, né? Mas a gente não tem que pregar o que a gente quer, a gente tem que pregar o que Deus manda. Deus me levou, Ezequiel 37, por gentileza. Deus me levou a pregar esta palavra porque eu creio que é a palavra para esta igreja nesta noite. Amém. Amém? Visão dos ossos. Ezequiel 37, visão do vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. Todos encontraram, né? Amém. Amém. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Amém. Até aqui. Irmãos, Ezequiel, eu creio que todos conhecem o profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta levantado no meio da maior tribulação de Jerusalém, de Israel, do povo judeu. Foi quando os judeus foram levados cativos por Nabucodonosor à Babilônia. E ali foi mais ou menos 593 anos antes de Cristo. Foi levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, que a Bíblia relata, e muitas outras pessoas. Mas também foi levado Ezequiel. Ezequiel tinha 25 anos quando ele foi levado cativo. E ele ficou cativo 15 anos. Ele ficou cativo na Babilônia 15 anos. Mas foi no meio daquele vale, no meio daqueles problemas todos que Israel estava passando, que Deus levantou o ministério de Ezequiel como profeta. Deus levantou Ezequiel com grande poder sobre aquela nação. Ezequiel profetizou a ruína de Israel, a ruína de Jerusalém, a ruína. Ele profetizou que iria acabar tudo por causa do pecado, da abominação. E Deus sempre avisando para aquele povo, sempre avisando. O Senhor é longo em irar-se, longo. Ele vai nos avisando, olha, não faz assim que você tem que ir, não segue outros deuses. E sempre Deus estava avisando para aquele povo que não era para eles pecarem contra Deus, saírem da direção de Deus, saírem do caminho da promessa, mas aquele povo sempre se desviava. E Deus foi, e pelo preço da desobediência, o próprio Deus entregou cativo a Nabucodonosor, ao rei da Babilônia, o povo de Jerusalém, os judeus de Jerusalém. E eles foram cativos para aquela terra, eles ficaram ali muitos anos cativos. Muitos anos. Mas o mesmo Ezequiel que profetizou a ruína foi o mesmo que profetizou, que teve a visão da glória de Deus, o Espírito de Deus, quando Deus disse: vos darei novo coração e novo espírito. E vivereis. O mesmo Ezequiel que profetizou, que Deus usou para profetizar que Jerusalém seria assolado, que os judeus seriam levados cativos, foi o mesmo que profetizou que a glória de Deus, o Espírito de Deus entraria de novo naquele povo e novamente daria um novo coração, daria um novo espírito e eles viveriam. Amém? Amém. E assim aconteceu naquele tempo. Ezequiel, eles foram não somente Ezequiel, foram mais de 10 mil homens, foram três etapas
etapas do exílio da Babilônia. Três etapas. Na primeira etapa foi preso Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E mais um bom número de pessoas. Na segunda etapa foi Ezequiel. E na terceira etapa foi destruído a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, e foram levados numerosas pessoas, judeus, foram levados cativos. E quando aquele povo foi levado cativo, eles ficaram verdadeiramente sem a presença de Deus. E quando Deus deu aquela visão, essa visão que Deus deu para Ezequiel de um vale de ossos secos, foi a visão que Ezequiel teve do povo de Israel. O povo de Israel estava verdadeiramente todos mortos, um exército numeroso de pessoas, tudo morto, sem vida, sem ânimo, sem esperança. Aquele povo não tinha mais esperança, aquele povo não tinha mais nem como lutar, não tinha ânimo para lutar. Eles olhavam para um lado e não viam uma solução. Estavam todos cativos, todos presos. Você imagina, Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Ele ia ser sacerdote, ele veio de uma família de sacerdotes, ele estava sendo preparado para ser sacerdote, e no meio do ministério dele, no meio da preparação dele, ele foi levado cativo, foi arrancado do meio dele, com apenas 25 anos de idade, ele foi levado cativo. E foi ali que Deus começou dar experiência para Ezequiel. O ministério de Ezequiel começou a crescer quando ele estava na ruína, quando ele estava no vale, quando ele estava verdadeiramente, quando ele via tudo assolado, tudo destruído, foi quando Deus levantou Ezequiel. Deus levantou Ezequiel. Peço licença, os irmãos, hoje eu não bebi. Já estou seca. Deus levantou Ezequiel, e ele levantou com diferença. Ezequiel, ele profetizava a verdade. Não é aqueles profetas que ficavam passando a mão na cabeça do povo, não. Ele profetizava aquilo que iria acontecer. E Deus honrou todas as profecias que Ezequiel passou a se cumprir. Nesse tempo, Ezequiel ele estava muito triste. Ele estava muito abatido com a situação de Israel. Porque ele via tudo acabado, tudo destruído. E todo o povo dele, imagina, todas as pessoas que ele conhecia. Daniel, que tinha mais ou menos a idade dele, quando Daniel também foi preso cativo, foi levado cativo. E ele via tudo aquilo e ele ficava muito triste. Ele ficou muito abatido. Ele ficou muito desesperado. E nos dias de hoje não é diferente. Nos dias de hoje, quando nós olhamos para nossas vidas, quando olhamos para o nosso vale, porque há alguns vales que eu quero falar nessa noite. Há alguns vales que eu gostaria de falar. Há o vale da sombra da morte, Salmo 23, capítulo 4. Davi fala sobre o vale da sombra da morte. Há também o vale de Samuel. Samuel desceu ao vale do Carvalho. E no vale do Carvalho, ele se deparou com a morte. Ele viu um grande gigante. E aquele grande gigante dava uma sombra da morte. Aquele grande gigante que estava na frente de Davi, ele era a sombra da morte que Davi relatava no Salmo. Mesmo quando estou no vale da sombra da morte, e ele estava ali, a sombra daquele gigante, você imagina, se você tem uma coisa bem maior do que você, a sombra dessa coisa te cobre, né? E aquela sombra, ele via a sombra daquele gigante, e ele via, aquilo ali era um vale que ele tinha que vencer. Vale é lugar de luta, vale é lugar de peleja, vale é lugar onde uma pessoa tem que aprender a combater, tem que aprender a lutar, tem que aprender a administrar as armas, saber como você vai sair deste vale. E para você sair do vale, você só vai sair no nome do Deus dos Exércitos. O nome do Deus dos Exércitos é o nome que tem poder. Deus, ele tem tanto poder nas palavras dele, tanto poder, que quando Davi se deparou com aquele gigante, o gigante vinha com arma, com escudeiro, com lança, eu todo armado, né? Igual aqueles Superman, né? Ele veio todo armado. Mas mesmo assim, Davi disse, você veio